Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um vídeo da nossa série TDevRox CE Community Edition, falando um pouquinho aí sobre a versão free, a versão gratuita da Embarcadero, né? A versão gratuita do Delphi para construção de aplicativos desktop e também mobile, né? Como foi dito aí na primeira aula da nossa série, né? Hoje a gente vai ver aqui, deixa eu só passar para o próximo slide. Vamos turbinar a nossa IDE instalando aqui componentes de terceiros. Fiz questão aí de deixar frisado, né, na aula anterior que a gente consegue instalar qualquer tipo de componente de terceiro, né? Obviamente desde que o fabricante tenha deixado compatível, né, para instalação na IDE, mas praticamente todas as versões aí de componentes de terceiro têm dado total cobertura à instalação no CE. Tá? Hoje a gente vai ver alguns componentes que eu escolhi a dedo aqui para a gente poder instalar e ver como é que funciona isso na prática. Tá? Então a gente vai dar uma turbinada aí para a gente poder ver outros recursos da nossa IDE mais para frente em novos vídeos. Tá? Vamos lá então? Muito bom, eu já estou aqui com com o nosso ambiente de trabalho, né? Eu vou abrir aqui rapidamente para vocês verem, né? Aqui na minha pastinha no C2 pontos, componentes. Geralmente eu gosto de colocar aqui os meus componentes numa única pasta, isso desde o Delphi 2, 3 lá atrás. Eu sempre costumo colocar os componentes todos num lugar só, né? Então, o que eu tenho aqui de componente de terceiro, Adriano? Olha só, vamos lá. Eu vou colocar aqui nos ícones maiores, né? Vamos ver se vai ajudar muito, mas acho que não vai ajudar muito não. Aqui, ó, perfeito. Eu tenho aqui FGX, para quem me segue aí no YouTube, no Facebook, né, na fanpage lá do canal do TDevRox. Eu uso o FGX e também o KS Components, que são duas suítes de controles, né, para mobile. Alguns deles aí do FGX usados também em aplicações desktop. Né? Então eu uso essas duas suítes de controle para poder fazer instalação aí para fazer umas melhorias em aplicações mobile, tá? Eu uso também aqui o OBR for Fireman, que é um componente para uso com código de barras, tá? Então é bem legal esse componente, eu gosto bastante dele, né? Vou instalar aqui junto com vocês. TBG Connection é um componente, uma suíte de controles, né, de componentes abstratos que abstraem conexão, que é do Túlio Bittencourt, né? Então se você está a fim aí de abstrair as conexões com o seu banco de dados, essa é uma suíte bem legal, tá? E aqui eu tenho uma bem legal que a maioria de vocês vai gostar, que é o REST Dataware. A gente vai instalar o REST Dataware aqui hoje nessa aula e a gente vai poder utilizar aí com o tempo também algumas videoaulas eu quero gravar mostrando usar esse componente, tá? Aqui em Install eu tenho alguns camaradinhas bem interessantes, como por exemplo aqui o CN Wizard, né, que eu gosto bastante de usar, né? Ele cria e coloca alguns recursos a mais no editor de códigos do Delphi e outras características aí também, né? Intraweb, TMS, alguns componentes da TMS, Unigui, a gente vai instalar o Unigui aqui também nessa versão, tá certo? Eu vou começar aqui instalando, primeiramente o CN Wizards, tá? Então vou mostrar aqui a instalação dele, não tem nenhum grande segredo, né? E depois eu vou mostrar o que ele agrega de valor dentro da nossa IDE, tá? Eu vou instalar aqui a versão em inglês, né? English, vou colocar aqui só o Next, Next Finish. Eu vou escolher aqui qual é a edição, tá? Eu vou marcar aqui, deixar marcado como RAD 10.2 Tóquio. Perceba que não tem, né, a opção aqui do CE, não está preparado ainda o Wizard para isso, mas ele detectou que eu tenho aqui uma versão 10.2. Isso porque o nosso Delphi, né, o nosso Community Edition, ele é baseado na versão 10.2 do Professional. Então por isso que ele encontrou aqui essa instalação, tá? Então eu vou dar um Next aqui, C2 Wizard, eu vou mudar isso, né? Embora aqui, eu vou deixar aqui mesmo, tá? Só os componentes aí que instalam código-fonte, né, na pasta, eu vou deixar eles como na pasta C componentes, tá? Então esse aqui eu vou deixar como instalador, como install, né, o default, ele vai instalar pra gente e a gente vai ver depois dentro da aplicação como é que ele se comporta, tá?
Tá aí, muito bem, ele instalou pra gente. Obviamente eu tô fazendo alguns cortes pra gente não ficar com um vídeo muito grande, né? Então não vou passar pelo processo inteiro de instalação, a gente não precisa disso, tá? Mas instalação do CN Wizards, ok. Eu vou pegar agora aqui, ó, o IntraWeb, né? E vou fazer a instalação da versão 15.0.10, tá? Então eu vou clicar aqui no botão direito, vou colocar para instalar essa versão, tá? Então só esperar ele carregar aqui. Para quem não assistiu a aula anterior, eu estou usando uma máquina virtual, né? Porque eu não posso usar o Community Edition junto com a minha versão de Delphi host, né? No host, porque é uma versão final, uma versão full que está instalado no meu host. Se eu instalar a Community Edition, ele vai sobrepor a licença, eu vou ter problemas lá com a versão, com a minha versão de MVP, né? Então, por isso que eu estou usando uma máquina virtual. Então, é um pouquinho mais lenta a máquina virtual, mas mesmo assim dá para trabalhar bem aí, tá? Então, eu vou instalar aqui, ó, vou dar um sim, alguns recados do próprio IntraWeb, né? Então, a gente vai só dar OK aqui, next, vou colocar aqui um accept, ele vai em algum momento aqui pedir para mim a minha licença, ó lá, achou, né, que o RAD Studio Delphi C++ 10.2 Tokyo, vou dar um next, install Bootstrap Library, tá? Vou deixar instalado e aqui ele vai pedir para mim a minha liberação aqui, minha licença, tá? Então eu vou colocar a licença, fazer um corte aqui no vídeo, né? Para não apresentar minha licença, tá? E vou colocar minha licença aqui e vou fazer next para instalar esse cara na minha aplicação, tá? Muito bem, eu já coloquei aqui minha licença, agora basta eu clicar em install e aguardar que ele faça toda a instalação do IntraWeb. Se vocês notarem aqui, né, o salto no nosso vídeo, né, acabei precisando aqui interromper, dar uma pausa e instalar a versão 14, não a 15, porque a minha licença é a da 14, né? Então ele acabou não aceitando aqui o meu código que eu coloquei na 15, né? Preciso solicitar aí a alteração da minha licença, tá? Mas não vai fazer nenhuma diferença para vocês. O interessante, o importante é saber que essa versão é instalável dentro do Community Edition. Adriano, mas não vem já um instalador, o IntraWeb não vem junto já com a CE, né? Muita gente me perguntou, inclusive na live que eu fiz na semana de lançamento do CE, né? A resposta é sim, já vem o IntraWeb lá instalado, então você já pode fazer as primeiras aplicações com o IntraWeb dentro da sua Community Edition, tá? A diferença é que eu tenho uma versão full, uma versão Ultimate, que tem mais recursos, tá? Então essa é só a única premissa, né? A única diferença, tá? Então durante a instalação do meu CE, eu parei, né? Eu desmarquei a opção de IntraWeb para poder fazer a instalação separadamente aqui através do instalador separado, tá? Então a gente nota aí que ele já está fechando toda a instalação, já está terminando aí, e aí a gente vai poder partir para a próxima instalação de componente, tá? Então sem nenhum problema, sem nenhum erro, né? Você pode perceber que ele vai finalizar com sucesso essa instalação. Muito bom, perfeito, ele terminou aqui, né? Posso executar o registration license, né? Registrar a licença, não vou fazer isso agora, então vou dar só um finish e a gente pode partir então para uma nova instalação, tá? Eu vou instalar aqui alguns componentes, né? Eu costumo usar aqui, ó, vou até apagar esses caras, eu costumo instalar esses controles aqui, ó, TMS FMX Cloud Pack Setup, né? Que é o FireMonkey Cloud Pack, tá? Da TMS. Também aqui o Pack for FireMonkey, que é esse segundo, e os dois componentes, os dois conjuntos de componentes de mapas, né, que são bem interessantes também para a gente trabalhar com mapas, tanto no FMX quanto tanto no mobile quanto nas aplicações FMX desktop, tá? Então vou começar aqui com o primeiro, né, e vou fazer a instalação desse cara aqui. Esse instalador da TMS, na verdade, ele é um instalador onde eu vou ter que indicar onde vão ficar esses controles, tá? Vou entrar com as minhas credenciais, obviamente vou cortar um trecho do código do vídeo aqui também, né? Então eu vou fazer a instalação e vou mandar ele criar esse pacote de componentes dentro do próprio C2 pontos/componentes, tá? Joia, já entrei aqui com as minhas credenciais, vou só solicitar agora, escolher qual que é a pasta que eu quero fazer a instalação, então aqui em C2 pontos, componentes, ok, né? Vou deixar ele marcando aqui como TMS FMX Cloud Pack,
vou executar, next, e automaticamente ele vai copiar os controles, os componentes necessários para a gente poder fazer a instalação dele dentro do Delphi, tá? Então é bem simples a instalação, não tem nenhum grande segredo, ok? Muito bom, instalação concluída, vou dar um next aqui, tem algumas opções, eu vou suprimi-las, né? Então, instalado. Só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona a instalação do TMS, tá? Eu vou abrir rapidamente aqui um novo Explorer, só para mostrar para vocês, ó. C2 pontos, componentes, TMS Pack aqui, né? Vou colocar em lista essa opção aqui, tá vendo? Então tá aqui. O que ele faz é descompactar os arquivos, tá? Deixa eu dar detalhes aqui, ó. Vocês vão ver que ele descompacta, na verdade, uma série de arquivos, né? E depois eu vou ter que pegar aqui o pacote correto, né? Para desse componente, né? Para a versão correta do Delphi, né? E depois fazer a instalação dele lá dentro do Delphi. Na verdade, só recompilar, né? Fazer um compile ali do ponto .dpk para a versão do nosso Delphi, tá? Então, é só um descompactador realmente, ok? Então, eu vou para o próximo componente aqui, o pack, foi o FireMonkey, né? Então, eu vou fazer o mesmo processo, né? Botão direito aqui, instalação, eu sempre coloco como executar como administrador, só por via das dúvidas. E a mesma coisa, ele vai pedir para mim aqui o diretório, né? Vou marcar aqui como aceitar, eu vou colocar os meus dados de licença adicionada, tá? E aqui o que a gente vai precisar fazer novamente, igual a gente fez no passo anterior, né? Vou lá no C2 pontos componentes, vou dar um OK, next, next e next, até ele preparar toda a instalação para a gente, tá? Bom, perfeito, ele terminou então aqui a instalação, eu vou prosseguir mais uma vez, né? Vou desmarcar aqui, lembrando que eu estou fazendo aqui cortes no vídeo, né? Porque as instalações aqui do TMS, né? Elas demoram um pouquinho, né? Tem bastante componente para instalar, tá? Então é natural que demore, né? Assim como as demais instalações aqui, né? O objetivo não é a gente ver a instalação de ponta a ponta, e sim saber que é possível fazer a instalação desses controles, tá? Mais um controle aqui, um conjunto de componentes, de mapas, né? Vou instalar aqui também, vou colocar também a minha licença aqui, né? Para poder fazer essa instalação, tá? Prosseguir mais uma vez aqui, né? Sempre no C2 pontos componentes. Ok, mais uma vez aqui, next, e a gente retorna ao final dessa instalação, ok? Vamos lá, mais uma instalação aqui, vamos finalizar. Acabei esquecendo de desmarcar as opções ali, mas tudo bem. Então vamos lá para o próximo componente, mais uma vez aqui, né? Instalação aí dessa vez do WebOS Maps, tá? Esses dois últimos componentes que eu estou instalando aqui, eles são, um deles é para FMX, né? E o outro é para rodar no desktop, VCL, tá? São bem interessantes esses mapas, eu já publiquei vídeos falando sobre eles lá aqui no nosso canal do YouTube. Então é bem legal, tá? Quem puder, tiver oportunidade de trabalhar neles, os componentes são realmente bem interessantes aí, com uma qualidade bastante alta, tá? Mais uma vez, vamos escolher aqui, né? C2 pontos componentes. Ok, next, vamos aguardar. Então a gente vai notando aqui, né, que ele vai encontrando aqui como 10.2 Tóquio, né? Delphi 10.2 Tóquio, tá? Então essa é a dica aí. Para saber se ele vai conseguir terminar a instalação ou não, tá? Então presta sempre bem atenção quando você for instalar em um Delphi um componente, né? Se o seu componente que você está instalando ele possui essa detecção da IDE, né? Então você já presta atenção. Tem componente que não, a maioria dos componentes não mostra as IDEs que estão instaladas no seu Windows, né? Mas aqueles que possuem, você já consegue ter um termômetro ali para ver se ele realmente vai fazer a instalação ou não na sua IDE. Perfeito, instalado, né? Como eu falei, na verdade ele só descompactou os arquivos lá, né? Então deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês. Então TMS Cloud Pack, UI Pack, né? Temos aqui também os dois de mapas, tá? Instaladinhos aí, bonitinhos, né? E a gente vai fazer só o vínculo deles lá dentro do Delphi, tá? Muito bom, vamos instalar agora então o UniGui, né? Vamos começar a fazer a instalação do UniGui
no meu community, tá? Bom, vamos lá. Então nós temos aqui, ó, sempre, no caso do Unigui, para quem já instalou, nós temos dois arquivos, né? Que é o do pacote, né, completo, e os temas também, né? Então, vou começar aqui instalando o pacote completo, tá? Vou colocar o meu usuário o meu usuário, né, meu e-mail, tá? Suprimir aqui o nosso diálogo. E na porta, na tela posterior aqui, ele já vai pedir os dados de licenciamento, né? Então aqui eu vou entrar com essas informações, tá? Perfeito, já entrei com os dados, tá? Então, next, mesma coisa aqui, só aguardar, né? Ele vai instalar aqui em fmsoft/framework, né? Eu vou até modificar isso aqui, acho que fica um pouco melhor nesse caso específico, colocar aqui em C2 pontos componentes, tá? Vou só mudar a pasta aqui e colocar como Unigui Framework, tá? Porque depois eu vou precisar entrar aqui e tal, então fica mais fácil nesse caso específico, né? Vou dar um next, ele vai procurar aqui, né? Vai encontrar quais as instalações que ele pode fazer, né? Nesse caso específico, tá? Ele não traz ele traz aqui para todo mundo, ele não detectou a licença que eu tenho, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar as duas últimas aqui, ó, desmarquei todas as outras, porque nessa máquina virtual realmente eu só tenho a versão Tóquio, tá? Que é o Community, né? Vou dar um Next, e aí é só aguardar realmente a instalação dele, tá? Joia, mais uma vez aqui completamos a instalação, acabei clicando aqui no Finish antes de voltar com a gravação, né? Eu tô pausando aqui para você que está acompanhando aí o vídeo já gravado, editado, né? Eu fiz alguns cortes aqui para evitar, né, ficar com um vídeo muito extenso, né? A gente não precisa, como eu falei, não precisa mostrar de ponta a ponta a instalação dos componentes, né? Então, nesse caso da instalação do Unigui, né, a última tela é só o finish, ponto, acabou, não tem segredo, né? Vou instalar agora os pacotes, tá? Segue a mesma ideia, né? Inclusive ele já identificou aqui, ó, C2 pontos componentes Unigui Framework, onde eu instalei, né? Então ele vai colocar lá todos os arquivos, né, necessários do nosso Unigui, né? Então para quem está usando aí, basta fazer isso aqui, instalar, colocar sua licença ali e ser feliz, né? Instalar tranquilamente na versão Community. E com isso a gente vai turbinando a nossa versão Community Edition, né? Onde a gente vai poder utilizar diversos componentes importantes na IDE. Nesse vídeo específico eu não coloquei nenhum componente de acesso a dados, né? Então o pessoal deve estar me perguntando aí, Adriano, poxa, mas e o ZeusLib, né? E outros componentes aí de acesso a dados. Nesse vídeo especificamente não vou colocar, vocês não vai ver aí não vão ver nenhuma instalação aí de ZeusLib ou outros componentes nesse sentido, tá? Mas um pouquinho mais para frente a gente vai ver aí, eu vou criar algumas aplicações junto com vocês, mostrando um pouquinho aí do uso de bancos de dados remotos, né? Que é uma dificuldade, é uma limitação da ferramenta, ok? Muito bom, né? Instalou aqui, finish. Bom, o componente OBR, né? O componente que eu falei que é de código de barras, ele é instalado por fora também, ele é um executável, né? Então no início do vídeo eu mostrei aqui uma série de pastas que havia aqui nessa pasta, né, de instaladores, tá? Mas na realidade aquelas pastas elas ficam na tela aqui na pasta, né, depois da instalação do executável, tá? Propriamente dito. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu copiei ele para cá, né? Então eu vou pegar, fazer o seguinte, o br FireMonkey install, tá? Aliás, eu nem preciso, né? Eu posso colocar ele direto aqui na pastinha install, porque essa pastinha install depois ela vai ser movida, né? Excluída, na verdade, tá? Então eu vou entrar aqui, botão direito, instalar, e vou fazer a instalação dele, tá? Ele copia, então cria umas pastas, né? Na pasta onde a gente indica para instalação dele. Então, mais uma vez aqui, componentes, ok. Esse vai ser o nome da pasta, né? Next, e vamos esperar ele instalar todos os componentes. Então, na verdade é um copia e cola ali, ele vai fazer uma compilação por baixo, né? Então tá aí, ó, compilado tudo bonitinho, né? Vamos só aguardar ele finalizar aqui para cada uma das plataformas, né? Tá vendo ele fazendo aqui o compiling, né? Dos pacotes, tá? Então
fez a instalação aqui, perfeito. E o restante dos componentes, né? Aqui o KS Components, né? O FGX, né? Todos esses componentes aqui estão instalados dentro do Delphi, por dentro do Delphi, tá? Então a gente vai fazer essa instalação agora desses componentes, depois a gente retorna no REST Dataware por último aí, para fazer a instalação dele por último, tá? Então eu vou abrir aqui o meu Delphi, vou até apagar aqui algumas pastas que já estão ali na lixeira, né? Beleza, e vou abrir aqui o meu community, tá? Eu vou só abrir ele por fora aqui pelo iniciar, tá? Porque eu quero iniciá-lo através da abrindo ele aqui como administrador, tá? Eu sempre faço isso para fazer a instalação de componentes, porque às vezes o componente precisa compilar algo na pasta de configuração do próprio Delphi, né? Lá na pasta de BPLs, etc. Então, às vezes acontece dele não conseguir fazer essa compilação. Então, uma dica importante para você é sempre abrir o Delphi em modo de administrador, tá? Botão direito, eu costumo realmente também fazer isso aqui, ó. Botão direito, deixa eu só esperar ele abrir aqui, que aí eu faço isso direto no atalho, tá? Vou mostrar uma dica aqui importante, não só para o community, mas para qualquer outro Delphi que vocês tenham aí, tá? Então, olha só, primeira coisa aqui, ele já mostrou o CNPack, né? Então, se tá aparecendo aqui no Splash, significa que ele conseguiu instalar o CNPack Wizards, né? Dentro da nossa IDE, tá? Então, vamos aguardá-lo, né? Aguardar ele abrir aí a IDE completa, né? Agora que está cheio aí de componentes de terceiros, a gente ainda vai ver uma outra aula aí com outros componentes de terceiro também, que eu vou baixar e fazer a instalação. O IntraWeb, né? 14.2.8, última versão aí, e os componentes da TMS, tá vendo? Todos eles instalados aí. Aqui o aviso do IntraWeb, né? Que tem uma versão nova aí, que é a versão 15, né? Vou ter que fazer um upload, um download aí da versão mais nova e instalar no meu Delphi, tá? Então, primeira coisa, ó, File New Other, se a gente observar aqui, ó, eu tenho o IntraWeb, tá vendo? Ó, tá instalado aí, bonitinho. Essa aqui é a janelinha do CNPack, né? Então ele traz aí umas dicas do CNPack, eu tenho algumas coisas aqui também, né? Então ele já instalou pra gente aí aqui o IntraWeb como os componentes aqui para a gente poder abrir os projetos do IntraWeb, tá? Então, o que eu vou fazer agora, tá? Vou dar um Open e vou começar a abrir aqueles pacotinhos, né? Vou começar aqui pelo componente TBG Connection, tá? Aí ele tem vários DPKs, né? Então vamos filtrar aqui pelo DPK, porque existem vários aqui. Eu vou instalar somente um deles, que é o que eu estou usando aqui em um dos meus cursos, tá? Que é o de Firebase. Deixa eu só achar ele aqui. Firebase Connection, tá? Vou abrir esse componente, esse pacote, e fazer a instalação dele, tá? Aguardar ele aqui. Então, botão direito. Vou dar um clean, geralmente eu faço isso. E um build, né? Botão direito aqui, ó, build, buildar o componente. Então, o Firebase Connect, né, é um componente aí desenvolvido pelo Túlio, né, para ajudar no trabalho aí de gravação lá do Real Time Database do Google Firebase, né? Inclusive tem um curso meu aí, Introdução ao Google Firebase, eu utilizo esse componente no curso, né, para poder facilitar aí a gravação dos dados, tá? Build aí, botão direito, install, e vamos aguardar ele instalar o componente pra gente, tá? Aí, ó, instaladinho, bonitinho, né? Ok. Vamos pro próximo componente, vou abrir aqui vamos pegar aqui, sei lá, o KS Components, tá? Ele também aqui, ele tem um DPK, deixa eu só encontrar o DPK aqui, ó. DPK. Para quem não conhece, o KS Components é um componente, aí, uma suíte de controles, né, para FireMonkey. Então vamos lá, mesmo esquema, né? Clean, ok, build, beleza, e install. Componentes instalados com sucesso. Esse monte de componentes que estão aí, tá? Beleza, ótimo. Minha dúvida agora, né? É só se ele vai instalar o FGX, porque o FGX já tá bem antiguinho, né? O pessoal lá do FGX deu uma
uma diminuída aí no projeto, no processo de desenvolvimento dos componentes, então vamos ver se ele vai instalar aqui ao vivaço, né? Ao vivaço não, né? Na carona, que eu não testei a instalação dos componentes antes aqui de gravar a aula, então vamos ver se ele vai fazer isso pra gente, né? Muito bom, vamos lá, botão direito, como sempre, mais uma vez, Clean, Build, Install. Vamos lá, vamos aguardar, ó. Tudo correndo perfeitamente bem aqui, né? Até melhor do que eu estava esperando para a gravação desse áudio, desse vídeo aqui com vocês, né? Então, mais uma vez aqui, Clean e Build. Adriano, poderia dar um Build All Project? Sim, com toda certeza, né? Sem problema nenhum. Eu que sou teimoso aqui, vou um por um, tá? Então tá aí, ó, todo instaladinho, sem nenhum problema, né? Não fiz nenhuma alteração dos componentes, nada disso, tá? Vamos ver se a gente tem mais algum componente. Vamos lá. KS Components, todo mundo bonitinho. E agora a gente vai fazer a instalação dos pacotes aqui. Nem é necessário os pacotes, né? Vamos só dar uma conferida rápida aqui, ó. Porque os componentes aqui, ó, da TMS, provavelmente já estão todos buildados, né? Então eu vou só dar uma olhada aqui rapidamente. Só para ter certeza absoluta, senão a gente recompila aqui, não tem problema nenhum, tá? Beleza, então vamos procurar eles aqui, ó. Eles devem estar lá pro finalzinho, ó. TMS, ó. Tem um monte de palhetas agora do TMS, tá vendo? Tem um monte deles aqui, estão todos instalados, tudo bonitinho. TMS UI, Instrumentation, TreeView, Extra, Planner, Grid, Filter, tem componente pra caramba aqui. TMS Maps, tem uma porrada aqui de componentes que dá para brincar bastante. TBG Abstract Connection, que é o componente do Túlio. Aqui o KS Components, né, que é o nome da empresa, né, Canal Software FMX, eles deram o nome aí do componente. E os componentes FGX que a gente acabou de fazer a instalação, tá tudo aí bonitinho, né? O máximo que a gente vai precisar fazer, toda vez que a gente vai desenvolver um projeto e tal, você vai colocar um componente da KS ou da TMS ou, sei lá, né? Você vai ter que vir aqui no Project Options, tá? E colocar aqui no Search Path o caminho desse componente, tá? Então uma dica aí, se você é iniciante, você está começando agora, né? Você vai ter que colocar o Search Path indicando onde estão as units daquele componente, né? Ou ainda no Tools Options, tem também uma opção aqui onde você pode globalizar isso, né? Deixar isso global para todo o seu Delphi, tá? Então fica aqui no Library, aqui, ó. Né? Segunda opção, primeira opção aqui, o Library Path, tá? Isso aqui tem desde a versão 3.0 do Delphi, 2.0, 1.0, sei lá, nem lembro mais, tá? Beleza? Dá um F12 aqui, ó, só pra gente... Deixa eu colocar um botão qualquer aqui, só para mostrar o CN Wizards funcionando, ó. Uma das coisas que o CN Wizards faz é isso aqui, ó, padronização dos prefixos dos componentes, né? Então, BTN, sei lá, cancelar, né? Então, você tem aí essa facilidade. Então, quem não conhece o componente, é bem legal, tá? Eu não uso todos os recursos do CN Wizards, tá? Do CNPack. Eu venho aqui, ó, em preferências, options, e retiro algumas dessas opções. Isso aqui é tudo o que ele adiciona de recurso ao Delphi, tá? Um recurso que eu uso bastante, né? Eu vou colocar aqui, gerar uma variável, só para vocês verem. Então, variável i, sei lá, nome, variável s-nome, né? Então, você tem aí um s-nome do tipo string, né? Beleza. Que mais aqui? Eu vou colocar, por exemplo, fazer referência dessa variável no meu código fonte. Então, vou colocar aqui nome... 2 pontos igual a, sei lá, olá mundo, né? Então, quando você parar o mouse aqui, ó, o que acontece? Ele vai marcar laranjinha em todos os lugares que ele encontrar essa variável. Então, por exemplo, se você tiver um código grande, né, você consegue saber se aquela variável está sendo utilizada nesse código, onde que ele está, né? Então isso é bem interessante aí, aumenta bastante a produtividade, tá? Além das linhas aqui, né, que ele vai fazer aí o alinhamento, né, do seu código fonte e tal, enfim. Isso aqui é o CN Wizards que faz, tá? Então já dá uma boa de uma turbinada aí na nossa IDE. Perfeito? Bom, um próximo que eu preciso fazer aqui, né? Vocês não notaram, acredito eu que não notaram, mas não está aparecendo a parte do Nigui, né? O Nigui é um projeto que você cria lá no File New Order, né? Ele aparece lá como uma área, né?
um item ali de projetos, tá? Então, nesse caso, o Unigui ele precisa ser... A gente fez uma pré-instalação dele, agora a gente vai precisar entrar aqui no Componentes, Unigui Framework, né? Unigui novamente, e vamos procurar aqui o pacote referente ao que a gente precisa de instalação, tá? Então, eu vou pegar aqui o Group Prod, tá? Group, vou colocar um asterisco aqui. Então ele tem várias opções, ó, vamos pegar aqui o Tóquio, tá vendo? Ó, Unigui 10.2 Tóquio Plus Group, né? Então é esse cara aqui que a gente precisa abrir e a gente vai fazer o Build All, né? Então vou pegar aqui, ó, Project Build All Projects, vamos pegar ele aqui, ó, cadê a opção All Projects, tá? Então deixa ele buildar todos os nossos projetos aí, que tem um monte de BPL aí que compõe o conjunto de componentes do Unigui, tá? Olha lá, ele conseguiu, né, fazer aí a compilação, o build de todo mundo. E a gente pode fazer agora o install, né, de cada um deles aqui. Deixa eu só olhar aqui rapidamente. Buildou todo mundo. E aí, para fazer a instalação, a gente vai pegar somente esses que tem um íconezinho do lado aqui, que são os pacotes instaláveis, né? Então, botão direito aqui, né? Install, e ele vai fazer o trabalho para a gente aí de instalar todos esses pacotes, tá? Então, só aguardar. E depois a gente vai conferir lá no File New. Vamos ver aqui no File New Order, vamos ver se adicionou ali, ó. Aqui, ó, Unigui for Delphi. Então estão aí todos os componentes, né, que compõem o nosso Unigui. Então, como podem ver, todas as configurações aí, todos os componentes, né, instalados perfeitamente. Vou dar um Yes to All aqui. Então, basicamente, o que a gente precisa instalar agora é somente o REST Dataware, tá? Eu acabei esquecendo de mostrar para vocês aqui, ó, dá um new, vamos colocar aqui FireMonkey, né? Acabei esquecendo de mostrar aqui o OBR, né? Então vou mostrar aqui para vocês, ó, OBR. Deixa eu ver se eu lembro aqui, ó, TFOBR. Então esse aqui é o componente que eu falei que é relacionado à leitura de código de barras, tá? Esse é um componente pago que eu utilizo, ele custa até razoavelmente barato, né? São $60, né? A gente sabe que o dólar está bem alto aí, mas qualquer projetinho que você pegue aí paga facilmente esse componente tranquilamente, tá? Então tá aí também instalado no nosso Delphi Community, né? E com isso a gente ganha aí muita funcionalidade no nosso Delphi, né? Deixa eu fechar essa opção aqui, acabei clicando em algum lugar aqui, né? Se a gente pegar o About, vocês vão ver aí, Update 3, né, 10.2, a minha licença aqui do Community Edition, tá? Então vamos agora só fazer a instalação do REST Dataware para a gente concluir essa aula e ficar tranquilo aí com o nosso Delphi turbinado, tá? Vamos lá então, só para a gente finalizar o nosso vídeo então, pessoal, olha só. O REST Dataware a gente vai fazer o seguinte, né? Ele tem um instalador manual, um instalador automático, tá? Mas como tem muitos builds, etc., né? Então é mais certo a gente fazer a instalação dele de forma manual do que fazer utilizando aqui o instalador, tá? Então basicamente o que a gente precisa ver, né? Aqui na pasta Core, a gente tem aqui os pacotes, tá? Os packages. Então a gente vai usar aqui a pasta Delphi, né? E vamos utilizar aqui o D24, tá? Que é a versão aí para Berlim, né? Muita gente vai me perguntar, mas não seria o D25 que é pro Tóquio, né? Bom, seria sim para o Tóquio a versão D25, né? Mas como explicado até em vídeos aí que eu assisti disponibilizados pelo pessoal da organização, né? O Gilberto e o pessoal. Essa versão aqui, o D24 é o Delphi Berlim, onde o Gilberto faz o desenvolvimento do projeto. Então tá mais certeira essa pasta aqui e não tem problema nenhum você usar o D24 Berlim para fazer a instalação no Tóquio, tá? Então pode ficar tranquilo. Então aqui a gente tem os pacotes, né? Então se a gente olhar aqui, ó, tem um DPK,
né, que é o que a gente vai precisar usar lá, mas tem algumas configurações que a gente precisa fazer no Delphi antes de começar a fazer a compilação dos componentes e instalar isso dentro do Delphi, tá? Então vamos lá. Com o Delphi aberto aqui, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, tá? Eu já fiz uma pré-instalação aqui, então algumas coisas eu vou pular porque eu já fiz aqui antes de completar a gravação desse vídeo, mas uma delas é aqui no Tools Options, né? Você vai adicionar o caminho onde estão os fontes, né, do componente, né, do core do componente, tá? E como é que você faz isso? Aqui no Tools Options, você vai utilizar a opção aqui Delphi Options, Library, né? E dentro do Library Path, você vai adicionar alguns caminhos, tá? Então você vai clicar aqui, ó, lembrando que você tem as plataformas, né? Aqui em Selected Platform, tá? O default é 32 bits, né? Do Windows 32. Eu vou adicionar só para ele porque os demais eu já fiz. Então basta você clicar aqui, você vai procurar os caminhos, tá? Então eu vou colocar aqui no C2 pontos, componentes, REST Dataware, Core, e eu tenho aqui, ó, em Source, tá? Primeiro caminho que eu vou adicionar é o Source, tá? No meu caso, eu uso o C2 pontos componentes. Se você usa um outro caminho, né? Você descompactou os arquivos em outro caminho, então você vai precisar apontar para esse caminho, tá? Então eu vou apontar aqui para Source, selecionar a pasta, dou um Add, vou repetir esse processo e adicionar as próximas pastas, tá? Eu vou colocar aqui em Connectors, que é o próximo, tá? Dentro de Connectors eu vou utilizar aqui FireDAC-CE, só seleciona a pasta, adiciona, repete o processo, vamos voltar aqui na pasta Source, a gente vai adicionar DM dados e assim sucessivamente, tá? Acabei aqui não dando add, né? Pera aí. Então dá um add aqui, ó, já temos dois. Não dei add na outra, tá vendo? Só tem Source e DM dados, então tem que voltar lá, Connectors, FireDAC-CE, adiciona, dá um add e assim sucessivamente, tá? Então o que a gente vai precisar aqui mais dentro de Source ainda? Vamos precisar da pasta libs, vamos adicionar também aqui, ó, voltar no Source, vamos precisar da pasta JSON, libs JSON, aqui, adiciona, e mais uma pasta aqui que é a main dataset, tá? Aqui, ó, Source main dataset, ok? Beleza, adicionado essas pastas aqui, eu vou dar um OK. E uma dica para vocês é o seguinte, ó, vou selecionar tudo que está nesse edit, né, nesse campo, vou dar um Ctrl C, eu vou lá no meu bloco de notas, tá? Pegar aqui, ó, bloco de notas, é uma dica aí para você não ter que ficar se matando em todas as plataformas, né? O que você vai fazer? Vou dar um wrap aqui, né? Mandar ele quebrar a página, tá? Quebrar nossas linhas, né? Deixa eu só aumentar um pouco a fonte aqui para a gente ver melhor. Colocar aqui uns 14. Aqui, ó. Colocar aqui uns 14, eu acho que já tá bom. Olha só, ele adicionou para mim aqui, ó, tá vendo? Até a opção do Source, né, que eu coloquei, até o main dataset. Ou seja, basta eu pegar esse trecho de código aqui, esse trecho de diretórios, né, e copiar para que a gente possa adicionar nas outras plataformas. Então, se você for aqui no iOS 64, né, você pode simplesmente clicar aqui dentro, né, do seu edit, dar um end aqui para ele para o final, adiciona um ponto e vírgula e cola esse último caminho, tá? Eu não vou fazer isso aqui porque eu já adicionei, né, para todos eles, ó. Então, eu já tenho todos os meus caminhos adicionados aqui. Até acho que eu fiz besteira aqui, acabei apagando. Deixa eu dar um cancelar aqui, ó. Vou entrar de novo aqui, acho que na hora de eu clicar, eu acabei apagando alguma coisa, tá? Deixa eu só conferir aqui, ó. No meu 32 bits não tá, porque eu não confirmei, né, o Delphi. Vou no finalzinho, ponto e vírgula, dou um end, colo aqui o meu caminho, dou um tab só para ele aplicar, né, para ele passar para outro campo. Se a gente for lá de novo, ó, tá lá tudo bonitinho, tá vendo? Foi o que eu acabei de dar um paste aí, um colar, né? Se eu pegar aqui
64 bits, a mesma coisa, né? No meu caso aqui, já está tudo adicionado, tá? Então, uma dicasinha aí, você faz a primeira instalação, a primeira adição aí manual de cada uma dessas pastas, pega o conteúdo total aqui do seu edit, cola num bloco de notas e depois você só copia o trechinho de código. É sempre bom lembrar que a última, né, na hora que você dá um end, você tem que pôr um ponto e vírgula, tá? Porque cada caminho que está ali é separado por ponto e vírgula, beleza? Feito isso, é necessário fazer uma outra configuração por fora do Delphi, tá? Na pasta de instalação aqui, ó, vou mostrar para vocês no source, você vai encontrar um arquivo aqui chamado restdw.inc, tá? Você vai clicar com o botão direito aqui, abrir com, vai abrir com o seu editor de bloco de notas, o seu editor de arquivo texto preferido, né? Vai localizar aqui, ó, você vai encontrar um trechinho, tá? Que é esse aqui, ó, for Delphi, né? Esse aqui é a escolha do driver que você vai utilizar dentro da sua aplicação. No meu caso, eu vou usar aqui a opção do main table, que é esse daqui, ó, é restdw, né, restfd main table. Então, ele vem aqui por default todo comentado. Esse pontinho na frente aqui significa comentado, tá? Então, eu vou só descomentar aqui, tirar o ponto na frente do, atrás aqui do restfd main table, salvo esse arquivo, tá? Fecho ele aqui, não preciso fazer mais nenhuma configuração, beleza? Entrando aqui no Delphi, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Open, vou procurar aqui na pasta Core, olha só, Core, Packages, Delphi, D24, você vai pegar aqui o Group Prod, tá? Que tem aí todos os DPKs, né? Todos os pacotes adicionados aqui, tá? Então eu vou abrir esse DPK, aliás, esse Group Prod, né? E basta agora só eu compilar e depois fazer a instalação, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o meu, se você observar, né, eu vou dar um zoom aqui, ó, vou dar um zoom e você vai perceber que ele já está, eu não vou conseguir dar zoom porque eu estou dentro de uma máquina virtual aqui, mas tudo bem. Do lado direito aqui, ó, do lado esquerdo, você vai ter o ícone do seu componente, você vai ver que ele está roxinho. Tá? Isso significa que eu já instalei, então, como eu falei, eu fiz uma pré-instalação, tá? No seu caso não vai estar. Então, o que você vai precisar? Esse primeiro pacote aqui, o restdataware core.bpl, é o que você precisa instalar logo de cara. Esse é o coração do seu componente. Então, botão direito aqui, eu, por via das duas, sempre dou um clean para ele limpar ali, DCUs, algumas coisas, né? Não é opcional, não é obrigatório, tá? Mas eu dou um build nesse cara, ele vai buildar o nosso pacote, gerar o BPL, etc, né? E aí depois eu só dou um install nele, ó. Install, ele vai adicionar alguns componentes aqui, ó, tá vendo? Sem problema nenhum. E por último, eu vou adicionar qual o driver que eu vou utilizar. Então eu tenho aqui o FD do FireDAC, eu tenho aqui o NIDAC, Zeus, né? Eu vou instalar aqui o do FireDAC. Então, mesma coisa, build e install. Vamos aguardar ele aqui terminar. Deu um hint ali, beleza? Install. Ok, ó, instalou aqui todos os componentes, eu vou salvar isso aqui, vou abrir uma aplicação nova só para mostrar aqui os componentes instalados, tá? Então, se a gente observar aqui, lá no finalzinho, vocês vão ver as paletas do restdataware, olha só, restdataware Service, Tools, CoreDB e Drivers, então tá tudo instaladinho aí, a nossa Community Edition turbinada, cheia de componentes aí que vão ser utilizados para desenvolver seus projetos, desktop, Windows, né, iOS, Android, etc. Tá? Então, bem facinho, a gente ainda vai ter mais uma aula, eu vou mostrar para vocês mais uma aula sobre instalação de componentes. Dessa vez eu vou trazer outros componentes, tá? Eu vou mostrar aí, por exemplo, o Fast Reports, né, o Fort Report, vou mostrar os Zeus, na instalação dos Zeus, tá? Então, a gente vai ver uma terceira videoaula aí, uma próxima videoaula, na verdade, né? Mostrando como fazer o restante da instalação dos nossos componentes, tá certo? Então, retornando aqui no nosso PowerPoint, né? O que a gente viu hoje na nossa agenda, turbinando a IDE CE, né? Community Edition, e instalando componentes de terceiros, tá? A gente viu aí uma série de componentes para deixar a nossa IDE
bem completa, tá? Se você ficou com dúvidas, entra lá no portal.tdevrocks.com.br, clica no botão direito, ali do lado direito superior da janela, pergunte ao Adriano Santos, eu vou responder todos os seus e-mails, tá? Lembrando aí que a gente tem toda sexta-feira também o TD Rocks Tira Teima às 20 horas, uma live aí tirando todas as suas dúvidas e perguntas aí a respeito de qualquer tipo de assunto que você tiver. Então entra lá toda sexta-feira, se inscreve. Se você está aqui no YouTube, marca aí, se inscreva no canal, marca também o sininho. Eu quero trazer muito conteúdo sobre Community Edition para vocês. A gente vai criar projetos aqui dentro do Community Edition. Então se inscrevam e marquem o sininho, porque toda semana, toda quarta-feira, teremos aí vídeos sobre o Community Edition, ok? Então, muito obrigado, bons estudos e até a próxima!